Você conhece pessoalmente algum idiota? Só de ouvir a pergunta, talvez já lhe tenha ouvido um ou dois à cabeça. Eu mesmo, enquanto falo, estou pensando em vários. Quem não conhece, não é? Que os idiotas estão por aí e creio estarmos todos de acordo. Você, eu, Platão, Serge Langs, Nelson Rodrigues, um timaço. Vou passar para a próxima pergunta. O que você realmente faz para não ser um idiota nem ser feito de idiota? Bom, talvez esta seja um pouquinho mais difícil. Talvez você precise de um momento de reflexão e autoanálise. Se quiser, pode desviar os olhos do vídeo. Eu mesmo costumo fechar os olhos e pensar por mais alguns segundos em suas atividades anti-idiotice. Pensou? Agora confesse. Você já se fez essa pergunta antes? Sim, não, inconscientemente, formulada de outra maneira. Ok. Mas alguma vez ou agora você respondeu a si mesmo, por exemplo, que estuda as estratégias dos canalhas, seus métodos, suas técnicas de manipulação, suas ocultações, seu legado no ambiente cultural? Diga-me, como você pretende não ser um idiota, nem ser feito de idiota, se você pouco ou nada sabe sobre a história e os avanços da canalice? A canalice é a ciência mais avançada do mundo atual, opera em escala global. Inclusive, o seu resultado é justamente a multiplicação de idiotas, que jamais se dão conta de sê-lo. Mas lembre-se, os pequenos canalhas se aproveitam da idiotice pronta, os grandes a fabricam. Nelson Rodrigues já nos alertava. O mundo só se tornou viável porque antigamente as nossas leis, a nossa moral e a nossa conduta eram regidas pelos melhores. Agora a gente tem a impressão de que são os canalhas que estão fazendo a nossa vida, os nossos costumes e as nossas ideias. Ou são os canalhas ou são os imbecis, e eu não sei dizer o que é pior. Porque você sabe que são milhões de imbecis para 10 sujeitos formidáveis. Se estou te chamando de idiota? Claro que não. Estou convidando você a escapar desse estado, ainda que futuro. Você não precisa ser um gênio, mas convém descobrir qual é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual eu sempre fui imune. É aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa pataquada nem mesmo enquanto jovem eu próprio. Bem ao contrário. Desde cedo me impressiona muito a conduta de meus companheiros de geração, aquele espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir em troca de uma vaguinha de neofito no grupo dos sujeitos bacanas. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra pais e professores, mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado e jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas, no qual um dos contentores luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. Muito diferente a situação do jovem ante os da sua geração, que não tem para com ele as complacências do paternalismo. Longe de protegê-lo, essa massa barulhenta e cínica recebe o novato com desprezo e hostilidade que lhe mostram, desde logo, a necessidade de obedecer para não sucumbir. É dos companheiros de geração que ele obtém a primeira experiência de um confronto com o poder, sem a mediação daquela diferença de idade que dá o direito a descontos e atenuações. É o reino do mais forte, dos mais descarados, que se afirma com toda a sua crueza sobre a fragilidade do recém-chegado, impondo-lhe provações e exigências antes de aceitá-lo como membro da horda. A quantos ritos, a quantos protocolos, a quantas humilhações não se submete o postulante, para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição, do isolamento. Para não ser devolvido, impotente e humilhado aos braços da sua mãe, ele tem de ser aprovado num exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de moldar-se aos caprichos da maioria, a supressão, em suma, da personalidade. É verdade que ele se submete a isso com prazer, com ânsia de apaixonado, que tudo fará em troca de um sorriso condescendente. A massa de companheiros de geração representa afinal o mundo grande no qual o adolescente, emergindo do pequeno mundo doméstico, pede ingresso, e o ingresso custa caro.
O candidato deve desde logo aprender todo um vocabulário de palavras, de gestos, de olhares, todo um código de senhas e símbolos. A mínima falha o expõe ao ridículo, e a regra do jogo em geral implícita devendo ser adivinhada antes de conhecida. O modo de aprendizado é sempre a imitação, literal, servil e sem questionamentos. O ingresso no mundo juvenil dispara a toda velocidade o motor de todos os devários humanos. O desejo mimético de que fala René Girard, onde o objeto não atrai por suas qualidades intrínsecas, mas por ser simultaneamente desejado por um outro, que Girard denomina o mediador. Não é de espantar que o rito de ingresso no grupo, custando tão alto investimento psicológico, termine por levar o jovem à completa exasperação, impedindo-o simultaneamente de despejar seu ressentimento de volta sobre o grupo mesmo, objeto de amor que se sonega e por isto tem o dom de transfigurar cada impulso de rancor em novo investimento amoroso. Para onde então se voltará o rancor, se não para a direção menos perigosa? A família surge como um bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem no seu rito de passagem. Se ele não logra ser aceito no grupo, a última coisa que lhe há de ocorrer será atribuir a culpa de sua situação à fatuidade e ao cinismo dos que o rejeitam. Numa cruel inversão, a culpa de suas humilhações não será atribuída àqueles que se recusam a aceitá-lo como homem, mas àqueles que o aceitam como criança. A família que tudo lhe deu pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige. Resumimos então em uma frase a famosa rebeldia do adolescente: amor ao mais forte que o despreza, desprezo pelo mais fraco que o ama.